O tema de hoje é agorafobia. Agorafobia é uma palavra que combina o termo ágora, que nos remete à Grécia Antiga, onde ágora era a praça aberta, onde as pessoas se reuniam para discutir política, assuntos de interesse da coletividade. Então, ágora me remete a espaço aberto, onde é possível que pessoas se reúnam. E fobia me remete a medo. Então, num primeiro momento, analisando só a palavra, agorafobia seria um medo de espaço aberto. Um medo de espaço aberto onde muita gente pode se reunir. Então, por aí eu já começo a entender o que é a agorafobia, né? Agorafobia, pelo DSM-5, é um transtorno psiquiátrico, só um parênteses, né? DSM-5 é um manual norte-americano que norteia a classificação de transtornos em saúde mental. Isso é um manual muito usado em pesquisas, nos ajuda a falar a mesma língua nas pesquisas clínicas com profissionais de outras nacionalidades, inclusive, e não é o único manual que existe. Nós temos o manual da Organização Mundial de Saúde, que é a CID-10, agora chegando aí a CID-11, né? Mas então vamos voltar. Pela DSM-5, a agorafobia seria um quadro em que a pessoa teria como primeiro critério diagnóstico ter pelo menos 2 medos dentre 5. Medo de transporte público, medo de sair de casa sozinho, medo de lugar muito aberto, medo de lugar muito fechado, medo de fila ou multidão. Então, se a pessoa tiver 2 destes 5 medos, pelo menos 2, claro, né? Pode ser mais. Se a pessoa tiver pelo menos 2 destes 5 medos que eu listei, ela preenche um critério diagnóstico. Há um segundo critério diagnóstico. O segundo critério diagnóstico é ter medo de estar numa situação ou lugar do qual seja difícil sair rapidamente ou no qual seja difícil conseguir auxílio rápido na eventualidade de passar mal ou de ter um ataque de pânico. E o terceiro critério diagnóstico seria enfrentar essas situações que dão medo com muito sofrimento ou não enfrentar, evitar essas situações ou as enfrentar necessariamente com alguém junto para diminuir o sofrimento. Então, são 3 critérios diagnósticos que eu mencionei, passeando pela DSM-5. Se eu utilizasse de 10, muda um pouco, mas não muda tanto. Tem que ficar o conceito, a ideia geral, né? Para o paciente, tem que ficar a ideia geral. Na agorafobia, sobretudo, eu tenho medo de um lugar em que eu entendo que vai ser difícil escapar rápido se eu precisar, se eu estiver passando mal, ou em que vai ser difícil pedir ajuda se eu passar mal ou tiver um ataque de pânico. Mas atenção, nem todo mundo que tem agorafobia tem pânico. Existe agorafobia com transtorno de pânico, que representa 50% dos casos de agorafobia, e existe a agorafobia sem transtorno do pânico. Por que é tão comum quem tem agorafobia ter pânico também? Pelas peculiaridades do transtorno do pânico. Porque no transtorno do pânico, a pessoa não tem uma crise única, as crises se repetem. E as crises, elas não têm desencadeantes imediatos identificáveis. A grande maioria das crises é espontânea mesmo. Então, o paciente tem crise de pânico dormindo, ele acorda com a crise de pânico, ou ele tem crise de pânico no meio do cinema, tranquilo, a priori estava tranquilo, vendo filme, ou ele tem uma crise de pânico passeando no shopping, vendo vitrine. Então, não há um desencadeante imediato, claro, na crise de pânico.
na maioria das vezes, quando o paciente tem o diagnóstico de transtorno do pânico, certo? Porque nós vamos ver mais para frente que a crise de pânico ela pode ocorrer como um marcador em outros transtornos de ansiedade que não sejam um transtorno do pânico. E aí, nesses casos, elas não são crises espontâneas, são crises que ocorrem quando a pessoa é exposta àquilo que lhe dá muito medo. Mas no transtorno do pânico, não. No transtorno do pânico, a maioria das crises de pânico vai ocorrer num contexto em que a pessoa não tinha um gatilho, um desencadeante imediato para ter a crise. A priori, estava tudo bem. E essa imprevisibilidade da crise faz o paciente sofrer, porque ele pensa, puxa, se aconteceu a crise de pânico quando eu estava num parque de diversão a priori bem, ela é muito imprevisível, então é melhor não sair de casa sozinho, porque eu posso ter a qualquer momento, em qualquer lugar. Alguns podem pensar, é melhor não sair de casa. Alguns podem começar a ter medo do primeiro lugar, ou melhor, do lugar onde eles primeiro tiveram a crise de pânico. O lugar não tem culpa, mas a pessoa associa a crise de pânico ao lugar onde ocorreu a primeira crise. Então a pessoa começa a evitar aquele lugar, ou começa a evitar lugares parecidos. Então perceba que no transtorno do pânico, pela peculiaridade das crises serem espontâneas, o paciente começa a ficar com muito medo de novas crises. Isso começa a dificultar a vida dele, esse medo começa a trazer sofrimento, a diminuir a qualidade de vida, por isso que tem que tratar, gente. E a taxa de sucesso no tratamento é muito, muito alta, né? A gente brinca, né, que é gostoso tratar o transtorno do pânico, porque é bacana ver o sucesso do tratamento. Mas perceba como é importante tratar, né? Como tem sofrimento e como o transtorno do pânico não tratado, ele começa a abrir caminho para muitos medos e começa a criar um solo fértil para o surgimento, por exemplo, da agorafobia. Muito embora seja possível existir agorafobia sem transtorno do pânico. Eu tenho que tratar a agorafobia? Tenho sim. Porque se eu não a tratar, pelo que eu já expliquei sobre ela no início do vídeo, ela se torna, melhor dizendo, uma situação incapacitante. A agorafobia não tratada ano após ano pode levar a um quadro em que o paciente já não consegue sair de casa. Aí nós vamos tratar, mesmo assim, óbvio, né? Vamos tratar com psicoterapia e vamos tratar com medicação. É primeira linha de tratamento usar antidepressivo para esses pacientes. Como eu já expliquei em outros vídeos, né? Os antidepressivos são aptos a tratarem sintomas ansiosos e não só sintomas depressivos. Mesmo na ausência de sintomas depressivos, os antidepressivos são aptos a tratarem os quadros de ansiedade. Não é raro que o paciente com agorafobia acabe por abrir um episódio depressivo, certo? Acho que por hoje é só, mas havendo dúvidas, elas são bem-vindas, porque esse assunto ele não é tão simples. Vou fazer só um acréscimo final. A prevalência não é alta da agorafobia, é 1,7% na população. A prevalência é maior nas mulheres do que nos homens, numa proporção de 2:1, o que tende a ser a regra nos transtornos de ansiedade, menos no TOC. O TOC seria uma exceção nesse sentido, tá? Com exceção do TOC, os transtornos de ansiedade eles são mais prevalentes nas mulheres do que nos homens. No TOC, a prevalência tende a se igualar na idade adulta. É isso. Surgindo dúvidas, estou disposta
a falar mais. Sabe por quê, gente? Nas consultas eu percebo que alguns pacientes que viram os vídeos, eles acabam sem querer dando algumas dicas para eu melhorar a abordagem do tema, né? Eu atendi uma pessoa que mencionou que teve uma crise de pânico e que achou que tinha o transtorno do pânico. E aí eu me atentei para o fato de que não estava claro que a crise de pânico podia ocorrer num contexto de outro transtorno de ansiedade que não era o transtorno do pânico. Porque no transtorno do pânico, a maior parte das crises é espontânea. E nos outros transtornos de ansiedade, as crises de pânico aparecem com os gatilhos específicos daquele transtorno de ansiedade. Vou dar um exemplo. Se eu tenho fobia de aranha, né, que é um diagnóstico em psiquiatria que eu vou abordar mais para frente, é uma fobia específica, eu posso ter uma crise de pânico quando eu me deparar com uma aranha. Mas isso não significa que eu tenho transtorno do pânico, porque perceba que a crise foi pontual e ela teve um desencadeante, que foi o contato com a aranha, porque eu tenho um outro diagnóstico que é de fobia específica. Então, se eu tiver crises de pânico só nesse contexto, não vai dar para dizer que eu tenho transtorno do pânico, né? Isso tem que ficar muito claro. Se eu tenho fobia de avião, que é outra fobia específica, e eu tenho crise de pânico só quando eu entro no avião, isso não é transtorno do pânico. Isso é uma fobia de avião, uma fobia específica com crise de pânico. Então, no transtorno do pânico, eu tenho que necessariamente ter crises de pânico, na sua maioria, sem um desencadeante imediato, passível de ser identificado, ou seja, espontâneas. A maioria das crises de pânico no transtorno de pânico é espontânea. E perceba que no transtorno de pânico, o medo de novas crises é marcante, até que você tenha o tratamento adequado e o controle do quadro. Por que eu repito o termo crise espontânea significa ter crise que não tem desencadeante imediato? Porque é muito comum no consultório aparecer um paciente que fala assim: doutor, eu estou num momento de vida ruim, estou sem emprego, sem dinheiro, estou me separando, e aí começaram a vir as crises de pânico. E aí dá uma confusão no entendimento, né? Porque alguém pode falar assim: as crises de pânico têm a ver com o contexto de vida. Tem. O contexto de vida mais ansiogênico e mais estressante predispôs esse paciente a abrir o transtorno do pânico. Mas as crises são espontâneas. Então, esse paciente está numa situação de vida estressante, adversa, isso predispôs a ter o transtorno do pânico, mas quando você pergunta para ele quando ocorrem as crises de pânico, ele vai dizer assim: puxa, estava vendo futebol na TV com meu filho e tive uma crise. Estava dormindo e acordei com crise. Então, não tem um desencadeante imediato na maioria das crises. Embora possa haver um contexto estressante, ansiogênico em muitos dos casos do transtorno do pânico. Mas não na totalidade dos casos também. Pelo menos para a psiquiatria clínica, né? Para um psicoterapeuta, é bem possível que com as ferramentas da psicoterapia ele consiga entender melhor um contexto que predispôs à eclosão do transtorno do pânico. Causas físicas, causas orgânicas podem desencadear crises que lembram crises de pânico. Atenção, isso é um diagnóstico diferencial importante em medicina. Esse recado é mais para o médico que está me assistindo do que para o leigo. Se eu tiver uma alteração de tireoide, hipertireoidismo, se eu tiver um feocromocitoma, eu posso ter crises que lembram a crise de pânico. Isso não é transtorno do pânico. Então, num primeiro momento, você tem que fazer diagnóstico diferencial? Tem.
você vai pedir TSH e T4 livre, você, colega médico que está me assistindo, para ver se a tireoide está ok. O feocromocitoma daria outros sinais e sintomas que não vem ao caso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, também lembrar disso, quadros clínicos podem gerar crises que lembram as crises de pânico que eu descrevi em detalhes no vídeo que era sobre o transtorno do pânico. Ok? Então esse vídeo ele foi sobre a agorafobia, mas ele falou muito sobre o transtorno do pânico, até porque 50% dos pacientes com agorafobia têm transtorno do pânico.